Candidatos à presidência marcam presença em eventos na região sudeste. Em São Paulo, Lula defende a separação entre Estado e religião. A igreja não tem que ter partido político, porque as igrejas têm que cuidar da fé e da espiritualidade das pessoas e não cuidar de candidaturas de falsos profetas ou de fariseus que estão enganando esse povo inteiro. No Rio de Janeiro, Bolsonaro afirma que vai respeitar se não for reeleito. E apoia a gente, fica muito feliz com essa manifestação espontânea por parte da população. E a gente está nessa empreitada buscando a reeleição. Se esse for o seu entendimento, caso contrário, se respeita. Ministério da Saúde realiza dia D de vacinação contra a paralisia infantil. E morre no Rio de Janeiro a atriz Cláudia Gimenez, aos 63 anos. Olá, uma ótima noite para você. Os 4 candidatos à presidência mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto participaram de eventos na região sudeste. Lula e Simone Tebet tiveram compromissos em São Paulo. Bolsonaro e Ciro Gomes no Rio de Janeiro. No seu discurso, o ex-presidente fez vários afagos à ex-presidente Dilma Rousseff, que também discursou muito emocionada. Ele chamou de erro o impeachment da ex-presidente pelo Congresso Nacional e comparou o impeachment de Dilma à condenação e à morte de Tiradentes. O ex-presidente também acenou mais uma vez aos religiosos, mas ressaltou que o Estado é laico, que religião não tem que se misturar com política, fazendo também críticas indiretas e diretas algumas vezes ao presidente Bolsonaro e aos seus adversários. Porque tem gente que não está tratando a igreja para custar da fé ou da espiritualidade, está fazendo da igreja um palanque político ou uma empresa para ganhar dinheiro. E eu quero dizer para vocês, eu, Luiz Inácio Lula da Silva, defendo o Estado laico. O Estado não tem que ter religião. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal, não teve agenda de campanha neste sábado. Ele participou pela manhã da formatura de cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, que fica em Resende, cidade do interior do Rio de Janeiro. Na tradicional solenidade do Espadim, Jair Bolsonaro estava acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, do filho, o senador Flávio Bolsonaro, do candidato à vice-presidência Braga Neto e de alguns ministros. O presidente foi abordado por apoiadores na chegada e na saída do evento. Antes de participar da cerimônia de entrega de espadins em Resende, no Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro acompanhou a passagem de uma motociata realizada por apoiadores. Em suas redes sociais, ele disse que vai respeitar o resultado das eleições, caso não seja reeleito. Fica muito feliz com essa manifestação espontânea por parte da população. E a gente está nessa empreitada buscando a reeleição. Se esse for o seu entendimento, caso contrário, se respeita. Mas a nossa democracia, a nossa liberdade, acima de tudo. Em agenda no Rio de Janeiro, o candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, prometeu realizar uma política de recuperação da indústria nacional, focada principalmente nas áreas de saúde, petróleo e gás. Ciro realizou uma caminhada na região de Campo Grande, área dominada pela milícia, e disse que seu plano defende o fortalecimento da Polícia Federal para auxiliar no combate à criminalidade. O candidato também criticou a política de preços da Petrobras, dizendo que a estatal está extorquindo o cidadão brasileiro. A Petrobras, o governo brasileiro, está extorquindo, é um assalto à mão desarmada, não tenha dúvida disso. Quer ver o número? De janeiro a março, a Petrobras distribuiu 48 bilhões de reais de lucros e dividendos, sem pagar um centavo de imposto a ninguém. Mas no trimestre seguinte, abril a junho, a Petrobras, o Rio para não chorar, distribuiu 88 bilhões de reais de lucros e dividendos. Isto é um crime que foi tirado do bolso do caminhoneiro, do taxista, do motorista de aplicativo e da dona de casa que não dá conta de pagar o gás de cozinha.
A candidata à presidência da República pelo MDB, Simone Tebet, participou hoje de um evento aqui na capital paulista e, como o próprio partido chamou o nome desse evento de A Grande Arrancada. Ela disse que representa 53% da população brasileira, que são justamente as mulheres. Ressaltou que sabe que tem um caminho árduo pela frente, de muito trabalho, mas que está pronta para defender o Brasil e apresentar, acima de tudo, suas propostas, como, por exemplo, a atenção melhor para a área da saúde com o repasse de verbas. Nós estamos prontos para dizer sim para esse Brasil plural, que hoje discrimina as minorias que não podem sair nas ruas sob pena de serem espancadas. Nós estamos aqui para dizer sim para um grande projeto, um projeto de Brasil que faça aquilo que o povo precisa: emprego, renda, educação, saúde, assistência, habitação, moradia. Sábado, 20 de agosto, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Primeiro final de semana da campanha eleitoral tem atos em São Paulo e no Rio de Janeiro dos líderes das pesquisas de intenção de voto. Na capital paulista, Lula do PT prega Estado laico. Tem gente que está fazendo da igreja um palanque político ou uma empresa para ganhar dinheiro. Em Resende, Jair Bolsonaro do PL diz que respeitará resultado se não for reeleito. Nós te respeita. Mas a nossa democracia, a nossa liberdade, acima de tudo. Tribunal Superior Eleitoral determina que Instagram retire do ar vídeo manipulado publicado pelo deputado Eduardo Bolsonaro com um discurso do presidenciável Ciro Gomes e rejeita pedido de Lula para retirar postagens em que Bolsonaro relaciona o PT à facção criminosa. Mais da metade dos eleitores brasileiros afirmam que o nome do candidato a vice-presidente tem peso importante na hora do voto. Preço da gasolina cai quase 2% em uma semana e mais 3 estados conseguem no STF liminar para a União compensar as perdas com o teto do ICMS sobre os combustíveis. Vaticano autoriza processo de beatificação de Padre Cícero, considerado santo popular que atrai milhares de romeiros a Juazeiro do Norte, no Ceará. Atriz e humorista Cláudia Gimenez morre aos 63 anos no Rio de Janeiro. Eu não sou telefonista, eu sou doméstica. Olá, boa noite. Na bancada de hoje temos 2 jornalistas, Patrícia Campos Melo, do jornal Folha de São Paulo e pesquisadora da Universidade de Colômbia, e Leonardo Sakamoto, doutor em ciência política. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. No primeiro fim de semana de campanha eleitoral, candidatos à presidência da República se concentraram no sudeste do país. O ex-presidente Lula, do PT, e Simone Tebet, do MDB, cumpriram agenda em São Paulo. Ciro Gomes, do PDT, e o atual presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, escolheram o estado do Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro passou cerca de 1 hora acenando para motoristas na Via Dutra, na altura do município de Resende. Ele estava acompanhado do filho, Flávio Bolsonaro, e do ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet. O candidato à reeleição pelo PL mudou o discurso que vem adotando. Disse que vai respeitar o resultado das urnas, mesmo se não for reconduzido ao cargo. E a gente está nessa empreitada buscando a reeleição. Se esse for o teu entendimento, caso contrário, te respeita, mas a nossa democracia, a nossa liberdade, acima de tudo. Ciro Gomes, do PDT, esteve em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e em São Gonçalo, na região metropolitana. Ele falou sobre a crise econômica. 120 milhões de brasileiros, irmãos nossas de carne e osso, vão passar o fim do dia hoje sem poder fazer as suas refeições, subnutridos e desnutridos.
Em São Paulo, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, fez comício junto com os 10 partidos que formam a coligação que o apoia, no mesmo local do histórico ato pelas diretas já em 1984, o Vale do Anhangabaú. No discurso, Lula também criticou a política econômica do atual governo e se colocou contra o uso da religião na campanha eleitoral. Tem gente que não está tratando a igreja para custar da fé ou da espiritualidade, está fazendo da igreja um palanque político ou uma empresa para ganhar dinheiro. E eu quero dizer para vocês, eu, Luiz Inácio Lula da Silva, defendo o Estado laico. Também em São Paulo, a candidata Simone Tebet, do MDB, fez uma caminhada pela zona norte da cidade. Ela defendeu o fim do discurso de ódio. O Brasil é de todos os 215 milhões de brasileiros e, neste momento, está vivendo uma das suas maiores crises. Polarizado num discurso do ódio do nós contra eles. Nós estamos aqui para dizer que estamos prontas e prontos para defendermos o Brasil. Boa noite. Boa noite. Juazeiro do Norte se enche de orgulho. O Vaticano autoriza o processo de beatificação do padre Cícero. Uma cidade maranhense testa a nova urna eletrônica que será usada em outubro. O TSE tenta incentivar quem tem mais de 70 anos a votar nas eleições. Depois de 2 anos, a maior festa de rodeio da América Latina volta a reunir milhares de pessoas em Barretos, no interior de São Paulo. O preço alto aquece um mercado relativamente novo no país, o de celulares usados. O sábado de mobilização pela vacina contra a poliomielite. Morre no Rio, aos 63 anos, a atriz Cláudia Gimenez. O Jornal Nacional está começando. O preço alto de celulares novos tem aquecido um mercado relativamente novo no Brasil, o de aparelhos usados. Se tem celular novo custando quase o mesmo que esse carro aí, por exemplo, não é de se estranhar que entre os aparelhos de telefone o mercado de usados também tenha crescido. Este quiosque, num shopping em Mauá, na Grande São Paulo, é de uma loja que compra e vende cerca de 1.000 aparelhos usados por mês, tanto aqui quanto pela internet. A dona Eli saiu satisfeita com o celular que comprou para o filho. Parece zero. Parece, está bem conservado. Eu acho que vale a pena. O mercado de celulares usados hoje funciona com uma lógica muito parecida com a de carros de segunda mão. O foco são os consumidores que não podem ou não querem pagar tanto por um modelo novo. Isso sem falar que no Brasil, muita gente ainda não tem um smartphone, que é aquele celular com acesso à internet e que custa mais caro. Uma consultoria internacional apontou que em 2021, o mercado de celulares usados cresceu 29% na América Latina, quase o dobro da média mundial. Madrugada de termômetros abaixo de zero no sul do país, recorde foi na Serra Catarinense, menos 7 graus. Investigação internacional leva à apreensão de 1 tonelada de drogas num navio em alto mar, no litoral do Nordeste. Morre a atriz Cláudia Gimenez, conhecida por personagens que marcaram para sempre o humor na TV. Onda de frio vira oportunidade de negócios nas ruas de São Paulo. Pesquisa Datafolha mostra que em 2 meses o otimismo de eleitores com a melhora da economia deu um salto. Vaticano autoriza início do processo para reconhecer Padre Cícero como santo. Anúncio foi feito durante missa em Juazeiro do Norte. Que a partir de agora receberá o título de servo de Deus. A violência dentro ou no caminho da escola afasta cada vez mais estudantes das aulas. Polêmica no ar. Sites e aplicativos monitoram voos de jatinhos e helicópteros de bilionários pelo mundo. Cuidado para não sair perdendo. É preciso atenção na hora de substituir um alimento caro por outro mais barato. 11 anos depois, brasileiro consegue o primeiro título na elite do surf. E o espetáculo das gigantes do mar é a temporada das baleias de Jubarte. Ali estão mãe e filhote. O Jornal da Band está no ar.
boa noite. Boa noite. A polícia pegou hoje uma carga gigantesca de cocaína dentro de um barco pesqueiro. A reportagem é do Rodrigo Hidalgo. A droga estava sendo transportada nessa embarcação pesqueira que partiu do cais do Mucuripe, em Fortaleza, com destino à Europa. Os agentes acharam 1 tonelada e 200 quilos de cocaína no porão, embaixo de muito gelo. As investigações começaram há um mês, quando as autoridades passaram a suspeitar da movimentação no entorno do barco. O trabalho contou com cooperação internacional de órgãos de combate ao tráfico internacional de drogas dos Estados Unidos e do Reino Unido. A embarcação foi interceptada navegando em alto mar a 600 quilômetros da capital cearense. Olá, boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo prendeu neste sábado os integrantes de uma quadrilha que aplicava um novo golpe, o esquema do falso táxi. Os criminosos alteravam carros roubados que ficavam parecidos com táxis. E quando as vítimas pagavam pela corrida, tinham um cartão trocado pelo motorista. Veja agora outros destaques do dia. Exclusivo. Criminosos vendem celulares roubados em feiras livres no centro de São Paulo. Brasil realiza dia D da vacinação. Morre aos 63 anos a atriz Cláudia Gimenez. E golpistas são presos por vender cidadania de um país que não existe. O irmão do miliciano mais procurado do Rio de Janeiro foi morto nesse sábado em um confronto com a polícia. Ele e outros 3 homens estavam em um sítio na Baixada Fluminense. Olá, muito boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. O Ministério da Saúde promove o dia D contra a poliomielite e realiza multivacinação em crianças e adolescentes. Mais de 38 mil postos de todo o Brasil ficaram abertos neste sábado. A campanha termina dia 9 de setembro e você vai ver também. A atriz Cláudia Gimenez morre aos 63 anos no Rio de Janeiro. A humorista deixa legado de personagens que fizeram o Brasil sorrir. Vaticano autoriza processo de beatificação de Padre Cícero. Brazilian Storm de volta. Miguel Pupo conquista a etapa no Campeonato Mundial de Surf no Tahiti. Depois de 50 anos, NASA prepara viagem para a Lua. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Só para vocês saberem, eu apresento o jornal muito melhor que o Mauro.